Olha, propósitos da igreja local. Cultuar, que tem a ver com liturgia. Edificar membros, que tem a ver com didascalia, ensino, não é isso? Evangelizar o mundo, que tem a ver com o querigma, proclamação. E atender aos pobres, que é a diaconia. Por exemplo, pessoal, a igreja, alguns se enganam com a questão das ações sociais dentro da igreja. Pelo fato de nós pregarmos o evangelho, né? Pregarmos o espiritual, isso não nos isenta de nos preocuparmos com as necessidades existenciais das pessoas. Vocês concordam? Está entendendo? A igreja primitiva fez muito isso. Ela se envolveu muito com a questão da obra social. Inclusive, os diáconos, eles foram instituídos justamente para cuidar dessa parte. Não é isso? A parte da assistência aos pobres e aos necessitados da igreja. Então está faltando isso hoje. Está faltando isso hoje na igreja. Né? Pegar o dinheiro do dízimo da igreja, dízimo, ofertas, e investir mais na questão dos pobres e necessitados da igreja do Senhor Jesus. Mas, devido a essa comercialização da fé, né, muitas igrejas hoje só estão pedindo, né, dá nada a ninguém quer dar, né, fica difícil. Mas tem uns que ainda fazem. Tem uns com a maquininha do canal de crédito já. Já tem os cartões de crédito já. Passa o cartão, já deixa seu dinheiro já. Pronto, se institucionalizou. Tá feio o negócio. É porque essas igrejas, elas pedem dizendo que Deus vai dar, né? É barganha, né? Não. Tá barganhando. Não, e vocês perderam, eu não vi na internet essa semana, um camarada que é metido doutor, não vou citar o nome aqui, mas o doutorado dele eu não queria nem de graça, o doutorado dele. Prefiro ficar com meu bacharelzinho mesmo. Tá entendendo? Porque ter um doutorado e falar uma besteira dessa. É uma burrice, uma asneira o que ele falou. Deus é obrigado a te abençoar. No momento que você dá para Deus, você pode chegar e exigir: Deus, eu estou dando, agora eu quero de volta, eu quero minha recompensa. Que é isso? Onde é que está escrito isso na Bíblia, pelo amor de Deus? Você vai botar Deus no pé da parede. Que é isso, pessoal? Por que Deus seria obrigado a me abençoar? Dizem que isso Por tem lá quê? em Malaquias. Velho Testamento. Que faz prova de Deus. Velho Testamento, aquilo ali está tudo fora de contexto. Isso é outra coisa. Então, Totalmente fora de contexto. Já ouvi muito isso também. Totalmente. fazer prova de frente e cobrar, né? É. Pessoal, estamos na graça. Não, mas ele disse, esse pregador disse que não existe graça, né? Esse negócio de favor não existe não. Aí ele nunca leu as cartas de Paulo, né? Quando Paulo disse: Senhor, tira de mim esse espinho. Deus disse: a minha graça te basta. Está entendendo? Paulo, eu não te devo nada, Paulo. O que eu tenho que fazer por você eu já fiz. Eu te dei a salvação. Dei o meu filho para morrer numa cruz. O que você quer que eu faça mais? Aí quem somos nós para chegar e exigir de Deus alguma coisa? E ele mesmo diz em sua palavra, né, lá em Êxodo, né? Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Acabou assim, irmãos. Deus não é obrigado a fazer nada. Se ele fizer, Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. Não tem satisfação a dar homem nenhum. Então quem somos nós para exigir nada de Deus? Onde é que está escrito isso? Que Deus seria obrigado a me abençoar. Por quê? Quem sou eu para Deus? Eu já sou um salvo pela misericórdia de Deus. Né? Já buscamos a salvação pela misericórdia de Deus. Por que Deus seria obrigado a me abençoar? Se tudo que nós temos dele é o favor. Então o que nós fazemos para Deus, se viermos fazer alguma coisa, ofertar, dizimar, seja lá o que for, é tudo por gratidão e nada como se estivéssemos fazendo algum favor para Deus ou que Ele nos devesse algum favor. Isso não existe, isso é heresia pura. Então está totalmente reprovado. Está entendendo? Se falou, falou. Não está na Bíblia, então não é de Deus, é coisa do homem. Mas coisa da cabeça do homem. Isso é quando me conheceram? Não convém citar aqui não. Não convém citar aqui não, mas vocês conhecem. Sabia. Então isso é heresia, gente. Mas foi no final de uma entrevista? Fizeram uma entrevista com ele, Foi. Roberto Cabrini. Entrevista eu vi. Foi. Ele tá ficando louco.
Aí se o cara for lesado, ele tem argumento para botar a pessoa no bolso. Tem, com certeza. Mas, O bicho tem argumento. aí, Pegar o lesado dele, ele enrola, igual quer. Ali é um visionário. Igreja não. Como o pastor falou, a igreja tem isenção de custo. Tem negócio para abrir empresa? Tem igrejas aí, irmãos, que é verdadeira empresa, são verdadeiras empresas. Pronto, o foco é dinheiro, é o financeiro. Pronto, acabou-se. Aí quer dizer que Chama-se a verdadeira casa da moeda. fique isento do imposto e trabalha a sua firma por ela, né? Mas só É. isso. Olha, Tem muita gente assim, não tem? eu só digo uma coisa, irmãos. Só é enganado quem não quer ter conhecimento da Bíblia. Não é isso? A palavra está aí sendo pregada. Eu sei que é difícil encontrar uma igreja onde se prega a palavra de verdade. É muito difícil. Porque a maioria aí está indo para essa questão de cura, de libertação, está entendendo, de movimento, de oba-oba. Então eles estão indo só para isso aí. O indivíduo vai para a igreja doido para ouvir uma palavra, mas não tem uma palavra. Está entendendo? Não se tem uma palavra. A pregação daqui quinta-feira foi isso, a respeito da interpretação da Bíblia. O cara pega a Bíblia, bota dentro do liquidificador, faz aquela salada de fruta e mistura tudo, ninguém entende nada. A realidade é essa. Não falta realmente uma posição firme em termos de interpretação. A pessoa não sabe decidir o que é aplicação e interpretação. Pega a Bíblia, em vez de interpretar, ele mistura tudo e não sabe o que é interpretação e aplica pensando que está interpretando, no final de tudo não está dizendo nada. Vocês estão entendendo? Então está faltando isso. Então as pessoas vão para a igreja famintas, sedentas e voltam do mesmo jeito. Então se estão sendo enganados hoje é porque querem, porque é só procurar uma igreja que tenha realmente uma visão, que pregue a palavra com sinceridade, porque ainda existe, tem. É difícil, mas se procurar com paciência, encontra. E a pessoa que não entende vê aquela misturada e diz, ali está pregando bem, não conhece. Né? Não conhece. Teve um camarada uma vez que disse que botava estalo no bolso, sabe? Quando bota esse estalo no bolso, leva lá para casa para orar comigo. Meu Deus. Eu boto esses teólogos tudo no bolso e levo lá para casa para orar comigo. Já pensou? Ainda não, na escola dominical, eu veio dizer que a palavra imprescindível significava diferente. Meu irmão, quanto não é imprescindível é diferente, né, Jato? Eu digo, irmão, não, imprescindível é o que não pode faltar. É o que não pode deixar de Já vem todo mundo. Não, mas tem que dizer mesmo, quando o cara quer se mostrar, tem que dizer não. porque não tem humildade. Pessoal, baseado nessas questões aqui dos propósitos da igreja local, como nós falamos aqui, a questão do culto, da edificação dos membros, da evangelização e do atendimento aos pobres, né? Questão da ação social, logo fica entendível que é impossível nós não nos reunirmos, nós não nos congregarmos, não é isso? Então, é por isso que nós nos organizamos, porque nós não podemos fazer isso aqui sozinhos, não é isso? Essa questão de dizer assim, não, eu vou ser crente em casa a partir de hoje, chama-se o desigrejado, né? Ela não tem embasamento bíblico, ela não tem base na Bíblia. Porque, quando nós nos congregamos, não é isso? Quando nós estamos integrados e unidos como irmãos, né, em comunidades, então nós fazemos o quê? Tem certas coisas que nós fazemos, que não pode ser feito por uma única pessoa. Um exemplo, nós dividimos tarefas, nós repartimos responsabilidades na igreja, nós compartilhamos os sofrimentos uns com os outros, nós nos ajudamos mutuamente, né? Mutuamente é um ao outro, né? Nós nos fortalecemos, nós nos encorajamos, nós aprendemos. Então isso são coisas que fazem parte da igreja local. A igreja local, todas essas coisas que eu citei fazem parte. Então isso nós não podemos fazer sozinho na nossa casa. Então por isso que é perigoso essa questão de se desigrejar. Dizer assim, agora eu vou ficar em casa. Quem sou eu para dizer que se Jesus voltar e você não estiver fazendo parte de nenhuma igreja local, você não vai subir? Eu não posso, né, irmãos? Pelo que nós estudamos, pelo que nós conhecemos, eu não tenho também embasamento bíblico para afirmar isso. Para dizer para você, se Jesus voltar e você não estiver sendo membro, não tiver a carteirinha de membro de nenhuma igreja, e estiver só em casa, você não vai subir porque você não está sendo membro de nenhuma igreja. Eu também não tenho embasamento bíblico para dizer isso. Mas que dizer que é correto nós nos congregarmos? Sim, é correto, porque como eu falei, quando nós nos congregamos, nós dividimos tarefas, repartimos responsabilidade, compartilhamos os sofrimentos, aprendemos uns com os outros, nos fortalecemos, nos encorajamos e nos ajudamos
Mutuamente. Quer dizer, um ao outro. É como se fosse uma academia, né, pastor? Como se Você, fosse uma você, academia. você vai para uma academia, Isso. você malha 3 meses para ganhar 2 centímetros. Isso. Quando você sai da academia, em um mês você perde tudo. Pronto. É Então, justamente assim, isso. Você cresce, né? Quando você fica sozinho em casa, você não vai aprender ninguém. Exatamente. Então, já que nós não podemos fazer isso só, cultuar e evangelizar e atender os pobres, porque a igreja não é um corpo, a igreja é um corpo onde cada membro tem a sua função. É ou não é? Por isso que é organismo também. Por isso que é organismo. Por exemplo, a Bíblia diz, a mão pode dizer, a cabeça pode dizer, eu não preciso dos olhos. A mão, o dedo pode dizer, eu não preciso da mão. A mão pode dizer, eu não preciso do dedo. Não pode. Então é um organismo. Então, nessa tarefa de exercer essas coisas, né? Culto, a edificação, na questão da didascalia, do ensino, da evangelização, que é o querigma, a proclamação, a diaconia, o atendimento aos pobres, nessa prática dessas coisas, que são as características, os propósitos da igreja local. Ação social, né? Ação social. Nesses propósitos da igreja local, nós não podemos fazer de modo sem ser coletivo, temos que fazer do modo coletivo e não nunca individual. Então, para a igreja, aí vocês vão entender, para que a igreja tivesse condições de desempenhar essas funções espirituais, esses propósitos, foi por isso que Deus nos deu provisões. Deus deu à igreja provisão para a realização destas tarefas. Olha aí a primeira provisão de Deus, anotem aí. A provisão de Deus. Para a realização no cumprimento dos seus propósitos na igreja. A primeira provisão que Deus nos deu foi a sua revelação. Deus deu um manual à igreja. Deus deu um manual de sobrevivência à igreja. Qual é esse manual, pessoal? Não escutei. É a Bíblia. Bíblia Sagrada. A revelação de Deus aos homens. Bíblia do grego biblos, que quer dizer uma coleção de livros pequenos, uma enciclopédia de pequenos livros, dividida em duas partes, Antigo Testamento, Novo Testamento, ou Antiga Aliança, ou Antigo Pacto, ou Novo Testamento, ou Nova Aliança. Escrito no período abrangendo em torno de 1600 anos, por cerca de 40 homens, escrito em 3 línguas, grego para o Novo Testamento, hebraico para o Antigo Testamento e o aramaico em algumas partes, né, como Esdras, Daniel e Jeremias. E também composta por 66 livros, sendo que 27 para o Novo Testamento e 39 para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é dividido em 4 seções, que são eles o Pentateuco, 12 livros, livros históricos. Pentateuco, 5 livros, melhor dizendo. Os livros históricos, 12 livros. Os livros poéticos ou a literatura sapiencial, composta por 5 livros. E os livros proféticos, 17. Sendo que dentre eles existe uma subdivisão entre profetas menores, que são 5 livros, e os profetas maiores, que são 12 livros. Não, os menores são 12. Sim, eu troquei. Os menores, 12 livros, e os profetas maiores, 5 livros. Profetas maiores, por quê, gente? Porque era maior, era assim. Eles escreveram mais, né? Jeremias era maior, era do que Neemias. Jeremias era maior do que Jonas, era? Não. Era por causa da extensão, né? O tempo de ministério. Os profetas maiores exerceram seu ministério em maior tempo. E os profetas menores desempenharam seu ministério profético em menor tempo. Então, por isso, aí, eis a diferença entre profetas maiores e profetas menores. O Novo Testamento, dividido também em 4 categorias, são eles: biografia, que nós chamamos de evangelhos. Quantos evangelhos existem? Um só.
Agora, eles foram contados, a história dos evangelhos foram contados de 4 formas. Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos. A palavra sinótico quer dizer o quê? Visão conjunta. É isso? Uma visão conjunta. E o evangelho Mateus foi escrito para os judeus. O evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, não é isso? O evangelho de Lucas foi escrito para os gregos. Qual foi o tema do evangelho de Lucas? Filho do homem. Vamos lá, pessoal. O evangelho segundo Marcos foi escrito para os judeus com que tema? Filho? Marcos. Sim. Filho, servo. O evangelho de Mateus foi escrito para os judeus com que tema? Mateus. Sim. Messias. Messias. Exatamente. E João foi escrito para quem, gente? A igreja. Para a igreja. A igreja juntando quem? Romanos, gregos e judeus. Né? Então foi escrito para a igreja. Qual é o tema do evangelho de João? O Filho de Deus. O Filho de Deus. Ele fala a respeito da messianidade de Jesus, da divindade, da messianidade não, da divindade de Cristo, da divindade do Senhor Jesus. Certo? Isso, exatamente. Qual é o livro histórico que nós temos no Novo Testamento? Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos é uma ata, não é isso? Contando toda a história da igreja primitiva, desde os seus primórdios, né? Como ela se organizou, se institucionalizou até o final, a morte dos apóstolos, né? Como foi João, o último apóstolo, que morreu beirando os 100 anos de idade. Não é isso? Depois nós temos as cartas. As cartas, nós estamos passeando com a Bíblia, né? Passeando sobre a Bíblia. Nós temos as cartas paulinas, que foi escrito por quem? Paulo. Por que nós chamamos de paulinas? Por que nós chamamos de epístolas paulinas? Porque elas foram escritas para as igrejas próximas. Isso, ela tinha destinatários, não é isso? E nós temos as epístolas gerais. Por que são chamadas gerais, ou católicas, ou universais? Porque não foram escritas para várias pessoas, mas foi escrito para um povo em particular, não é isso? Quer dizer, foi escrito para todos. Enquanto que as epístolas paulinas... E são gerais também porque foram vários escritores, né? Isso, enquanto que as epístolas paulinas foram escritas para algumas pessoas em particular, para alguns grupos, né? Para algumas igrejas em particular, sendo ela Éfeso, Gálatas, Tessalônicas, não é isso? Tessalônica, Filipos e entre outras igrejas. E qual é o livro profético que nós temos no Novo Testamento? O nome é Apocalipse, que significa revelação. Então, a provisão de Deus para a realização do cumprimento dos seus propósitos na igreja, Ele nos deu provisão. Então, como eu falei, essa primeira provisão foi a Bíblia. A palavra de Deus por excelência. Não é isso? Quais foram os principais materiais em que a Bíblia foi escrita? O papiro e o pergaminho. Não é isso? Foram os principais manuscritos, foram os principais materiais da escrita bíblica. Então vejam bem, eu falei da revelação, que é a palavra de Deus, a Bíblia, né? Deus nos deu também a provisão dos ministérios. Pessoal, quantos são os ministérios da igreja? Quantos são os ministérios? São 5. Olha a mão de Deus no ministério, olha para cá. A mão de Deus no ministério. Apóstolos, profetas, evangelistas, Tem doutores também? pastores, doutores ou mestres. Vocês estão vendo aqui a mão de Deus na igreja? Trabalhando. Então Deus nos deu provisão. Ele deu os ministérios. Esses ministérios vão falar de quê, pessoal? De liderança. Sabe qual é o erro de muitas igrejas hoje? É que o cara não tem dom de pastor. Ele não recebeu o dom de pastorear, mas ele está lá por causa do conhecimento, por causa que tem um dízimo bom. É isso, então ele está lá pastoreando a igreja, mas ele não tem vocação para pastorear. Muitas vezes o ministério dele é um ministério profético, é um ministério apostólico. Está entendendo? Porque para pastorear tem que ter paciência, tem que ter habilidade no ensino, tem que gostar de ensinar, tem que gostar de se dedicar ao ensino.
Tá certo? Então não adianta, se não gosta de se dedicar ao ensino, não adianta pastorear. Porque ele vai se cansar com a cara dos irmãos, né? Vai passar 1 ano, 2 anos, vai chegar uma hora que ele vai se cansar com a cara dos irmãos, porque é a mesma cara, as mesmas coisas, os mesmos problemas. Então tem que ter paciência. E além dos ministérios, gente, além dos ministérios, Deus nos deu também os dons espirituais. Pessoal, o que são os dons espirituais? Os dons espirituais são ferramentas dispensadas à igreja. Dons espirituais, ferramentas espirituais dispensadas à igreja, ou seja, Deus dá a cada um de nós. E quem reparte é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem reparte esses dons espirituais. Entre os dons espirituais nós temos o quê? Os dons de servir. Dons de servir, nós temos os dons de pastorear. Nós temos os dons de aconselhar. Nós temos os dons de contribuir. Vocês sabiam que tem gente que tem dom só de contribuir na obra? Tem gente que tem a mão fechada para a obra de Deus. Mas tem outros que têm o dom de contribuir na obra de Deus. Isso é um dom, viu, pessoal? Misericórdia é outro dom, ó. Misericórdia é outro dom. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom de curar. Tudo isso são dons espirituais. Isso aqui são as ferramentas que Deus dispensou à igreja. E além dessas ferramentas, como eu falei, a revelação bíblica, os ministérios são as lideranças, os dons espirituais são as ferramentas espirituais. Se vocês quiserem aí, pode copiar aí, ó. Ferramentas espirituais, que são os dons. Além das ferramentas espirituais, nós temos aqui, vou copiar aqui desse outro lado, nós temos aqui os sacramentos. Nós temos aqui os sacramentos. Pessoal, esses sacramentos, dos quais eu gostaria de falar agora, ele tem vários entendimentos, certo? Entre as igrejas, por exemplo, as igrejas de ordem, as igrejas luteranas e as igrejas de ordem reformada, como também as igrejas da ordem católica, né? Então, na realidade, um exemplo para os católicos, os sacramentos são os sinais eficazes da graça instituídos por Cristo, confiados à igreja, mediante os quais nos é concedida a vida divina. Para eles, para os católicos romanos, os sacramentos não apenas estimulam a fé, mas através de alguns elementos ritualísticos também a fortificam e exprimem esta fé. Os sacramentos católicos são 7. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou citar aqui. Os sacramentos católicos são o batismo ou o crisma, confissão, que é a penitência, a Eucaristia, a ordem sacerdotal, matrimônio e a unção aos enfermos, que é chamado também de extrema unção. É isso? Então esses são os sacramentos do catolicismo. Já as igrejas protestantes entendem que os sacramentos são apenas sinais que estimulam a fé. Entre eles são chamados também de ordenanças na igreja. Na igreja cristã, os sacramentos são chamados de ordenanças, que são eles o batismo e a Santa Ceia, que a gente vai tratar desse assunto. Na próxima aula a gente vai tratar do batismo e a ceia do Senhor. Tá certo? Então, recapitulando aqui esse texto. Os propósitos da igreja local. Cultuar, liturgia, não é isso? Cultuar, que tem a ver com liturgia, edificar os membros, que tem a ver com didascalia, que é o ensino. Evangelizar o mundo, que é o querigma, a proclamação. Atender aos pobres e os necessitados, que eu não coloquei aqui pobres e necessitados, mas vocês podem incluir aí, pobres e necessitados. E necessitados, que é a parte de diaconia. E nós vimos também a provisão de Deus para a revelação, para a sua realização no cumprimento dos seus propósitos na igreja. Então, como eu falei para vocês, só recapitulando, Deus nos deu condições de nós desempenharmos as nossas funções. Deus proveu a igreja, Ele deu à igreja condições
de nós fazermos, de nós cumprirmos o seu propósito. Né? Isso de modo coletivo, nunca de forma também único, né? Mas de modo coletivo. Nós somos um corpo, não é isso? Nós somos um corpo. Nós somos membros de um corpo, não é isso? Membros de um corpo. Ninguém pode dizer que não precisa de ninguém. Cada um tem a sua finalidade na igreja, né? Um tem o dom de servir, outro tem o dom de pastorear, outro tem o dom de aconselhar. A pessoa, se todo mundo fosse pastor. É por isso que Paulo diz, por acaso todo mundo falará línguas? Por acaso todos serão profetas? Todos serão apóstolos? Todos farão milagres? Né? Todos curarão? Terão o dom de curar? Então é impossível. Mas Deus dispensou a sua igreja, além da sua revelação, que é a Bíblia, Ele dispensou os ministérios, que são as lideranças da igreja, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, doutores e mestres. Na aula de teologia pastoral, eu expliquei para vocês bem direitinho, cada ministério desse aqui, foi apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores e mestres. Eu expliquei para vocês. E Deus deu também à igreja os dons espirituais, que são as ferramentas espirituais, que são os dons de servir, pastorear, aconselhar, contribuir, misericórdia, entre outros dons. Então os dons são ferramentas espirituais. Se eu perguntar numa prova o que são os dons espirituais, se você disser assim, são ferramentas espirituais dadas à igreja, ganhou a questão. Tá certo? Que Deus dá, foram ferramentas espirituais dadas à igreja por Deus. Não é isso? Pronto. Então você já ganhou a questão.